Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos online mais uma vez para a nossa EBD online aqui da Igreja Batista Central. Meu nome é Samuel, eu sou o professor dessa manhã e nessa manhã nós vamos estar estudando o capítulo 2 de Tiago, do versículo 14 até o 26. Queria convidar vocês para nós orarmos antes de tudo, para pedir que o Senhor venha nos instruindo nesse momento. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor, por nos instruir, Senhor Deus, através da tua palavra, pela tua misericórdia, usar pessoas, Senhor Deus, para ensinar. Que tu venha, Senhor, falando aos nossos corações através da tua palavra, Senhor Deus, através dessa meditação, da carta de Tiago, Senhor Deus, que ele escreveu há tanto tempo atrás. Que venha ser, Senhor Deus, como uma boa semente em nossos corações e que o nosso coração venha ser como uma boa terra e venha frutificar para a tua glória. Nos instrua, Senhor Deus, e nos ensine pelo poder do seu Santo Espírito. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Dando continuidade aos nossos estudos que nós estamos tendo, nós vamos estudar hoje, como eu falei, o capítulo 2, do versículo 14 até o 26 da carta de Tiago. E se eu pudesse dar um título, ou então um título para essa porção das Escrituras, para essa meditação de hoje, eu daria Fé versus Obras, um questionamento. Isso porque Tiago, ele aborda diretamente isso nessa porção, a questão da relação da fé com as obras. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. No primeiro versículo, ele aborda dizendo: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé, esse tipo de fé, pode salvá-lo? E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é justamente: que fé é essa? Que fé é essa que Tiago está abordando? Que fé é essa que Tiago está abordando nessa porção? A gente tem que lembrar de uma questão importante da vida de Tiago. Ele foi irmão de Jesus, ele foi um daqueles que estavam lá, que desacreditaram de Jesus, que questionaram ele falando: se tu queres ser reconhecido, então vá para lá onde está acontecendo a festa para que todos te vejam, se faça conhecer, num sentido mesmo de incredulidade, de não acreditar que ele era quem ele disse que era. Alguém que passou a maior parte da sua vida vendo Jesus, vendo como filho de carpinteiro, vendo ele só se elevar e começar o seu ministério aos 30 anos, ainda havia no coração de Tiago, naquele período, essa incredulidade. E ele, apesar de não ter sido um apóstolo, ele estava perto, junto à multidão, vendo a multiplicação, vendo os ensinamentos de Cristo. E uma coisa interessante quando a gente analisa a carta de Tiago, é que Tiago ele se utiliza de muitas ilustrações semelhantes a que Jesus usou para falar, para ensinar em seus sermões. A gente encontra muitas semelhanças nos ensinos de Tiago ao próprio Sermão do Monte. Então, através dessa clareza, dessa análise da sua carta, nós podemos perceber uma semelhança e até mesmo uma possibilidade de ele estar lá ouvindo, como havia uma multidão além dos apóstolos, ouvindo aqueles ensinamentos. E apesar da sua incredulidade, quando a graça do Senhor alcançou ele, essas verdades continuaram frutificando no seu coração e ele se utilizava dessas palavras, desses ensinamentos de Jesus, para ensinar também. E é justamente esse ponto. Essa fé que Tiago está falando é uma fé que ele viu no próprio Jesus. No próprio Jesus. É uma fé que ele viu nos ensinamentos do próprio Jesus, e não só nos ensinamentos, mas na própria vida dele. É quando ele viu lá em Mateus 17, do versículo 20, quando Jesus falava sobre o grão de mostarda, quando ele falou que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas se for plantada, ela pode crescer e se tornar uma árvore tão grande que até os próprios passarinhos vão lá e vão fazer seus ninhos nela. É sobre essa fé que Tiago está falando. É sobre a fé que, quando Jesus falou lá em Mateus 21, versículo 21, que se você tiver uma fé, essa verdadeira fé, você vai falar para o monte e ele vai se jogar no meio do mar. Esse tipo de fé, essa fé que Tiago está querendo ensinar. Essa fé que Tiago sabia que foi através dessa fé que muitos foram curados, através dessa fé que muitos foram libertos, a fé que Jesus reconheceu naquele centurião, a fé que Jesus reconheceu naquela mulher com fluxo de sangue. É essa fé que Tiago está abordando. É essa fé que Tiago está ensinando, está querendo, digamos assim, trazer à tona em uma igreja que aparentemente se questionava, uma igreja que tinha perdido a verdadeira noção dessa fé. E ele ouviu do próprio Jesus acerca disso. Não foi simplesmente algo da sua cabeça, algo da sua mente, não. Ele ouviu do próprio Cristo, ele viu do próprio Cristo. Então aquilo que ele viu e ouviu, ele não podia deixar de ensinar. Ele não podia deixar de confrontar, ele não podia deixar de falar.
Jesus fala em Mateus 7, 16, 17, versículos que provavelmente ecoavam no coração dele quando ele fazia essas alusões, esses ensinamentos, as próprias ilustrações que a gente vai abordar daqui a pouco. Jesus disse: vocês os conhecerão pelos seus frutos. É possível colher uvas do espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, a fé, dessa forma, é como uma árvore frutífera. E o fruto da fé são essas obras que nós vemos. A fé é como uma árvore. Mas não é qualquer árvore, é uma árvore frutífera, é algo que demonstra, que mostra, que traz seus frutos, que alimenta, que é como não só uma sombra, não é só folhas, mas também traz essas manifestações. E é isso que Tiago ele exemplifica claramente no versículo 15 e 16 dessa porção que nós estamos meditando. Ele, primeiramente, se utiliza de uma figura de um irmão necessitado, de um irmão que está em necessidade, que precisa de um auxílio e que tem necessidade do seu alimento do dia a dia, ou então necessita de uma roupa do dia a dia. E quando nós vimos o que Tiago fala, ele demonstra que não é só uma palavra de bênção que demonstra a verdadeira fé. Ele fala que não adianta nada você falar para uma pessoa que está com frio, vá e aquece-te. Ou então, para uma pessoa que está com fome, vá e coma. Não adianta nada. A verdadeira fé nos faz agir em prol desse irmão, numa tentativa de elucidar, de tentar resolver esse problema e não só ser uma pessoa que está lá para apontar ou então só para caracterizar o óbvio. A verdadeira fé, a fé que Cristo gera no nosso coração, a fé que o Espírito Santo gera no nosso coração, nos traz uma ação ativamente. Nós nos levantamos, nós procuramos o pão para aquela pessoa, nós procuramos a roupa para aquela pessoa. Do que adianta, ele mesmo questiona, dizer para um faminto isso? Do que adianta fazer isso? Do que adianta esse tipo de fé? Esse tipo de manifestação de fé? Por exemplo, esse pincel. Eu posso acreditar que ele funciona. Ele é um pincel, ele foi feito para funcionar. Só que eu não vou saber e não vou ter certeza disso até que ele realmente funcione no quadro. Que ele realmente faça a sua função. Da mesma forma, um cristão. Se é esperado dele a fé que produz frutos, a fé que produz a bondade, o amor, a paciência. É o que se espera de um cristão que crer em Jesus verdadeiramente. Entretanto, ele nunca será isso se ele não demonstrar esses frutos, se ele não demonstrar essa evidência dessa fé. A verdadeira fé transforma a ação e gera essa ação, que é a evidência. Tiago, então, ele responde, em meio a essas perguntas, uma objeção. A objeção que se levanta, uma pergunta, que provavelmente ali naquele meio daquela igreja dispersa estava se levantando. Alguém tem fé e outras pessoas têm obras. Não, eu acredito. Eu realmente acredito, eu tenho fé, mas o meu dom não é fazer as coisas. Fulano de tal tem esse dom. Ele realmente faz muita coisa. O meu dom é só ter fé. Se precisar de fé, nossa, eu tenho muita fé, eu vou chegar aqui e vou falar, não, vai estar tudo certo. Não, você vai sair dessa situação. Não, você vai ter o que comer amanhã, com certeza Deus vai te abençoar. Não, realmente, tudo vai cooperar, você vai ter, eu tenho a capacidade de te ajudar, mas Deus vai fazer muito mais do que eu posso fazer para você. E não e esse tipo de questionamento, por mais absurdo que pareça, é algo que é presente nos nossos dias atuais mesmo. Esse tipo de fé que é, digamos assim, uma fé morna, uma fé que vai lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, uma fé que não produz frutos, mas que diz produzir. Esse tipo de fé é uma fé flácida, é uma fé murcha, é uma fé que não está cheia nem vazia, é uma fé que parece ser algo que não é. E é isso que o próprio Jesus fala lá em Apocalipse. Você tem nome de que vives, mas você está morto. Você parece ser algo que você não é. E a gente vê essa mesma ilustração, esse mesmo entendimento, quando Jesus está lá, ele vê de longe uma figueira, ela está cheia de folhas. Ele se aproxima dela e quando ele chega lá, não tem fruto nenhum. O que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca e morre imediatamente.
Por que Jesus fez isso? Porque o sinal de uma figueira com frutos é quando as suas folhas estão cheias. Então ela estava parecendo ser uma coisa que ela não era. E como uma referência à própria ação de Cristo no último dia, no juízo, ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela não era o que aparentava ser. Da mesma forma, os fariseus, que eram mestres da lei, que ensinavam, que usavam filactérios, vestes grandiosas, se sentavam no lugar mais importante das mesas, entretanto eram como sepulcros caiados, uma raça de víbora, como disse Jesus, porque eles pareciam ser algo que não eram. É aquilo que nós conhecemos como hipocrisia, como uma fé fingida, e é uma coisa que o próprio Tiago aborda, que nós não tenhamos uma fé fingida, enganando-nos a nós mesmos. E é isso que ele está insistindo em demonstrar o que é essa verdadeira fé. A verdadeira fé, como a gente vem abordando, é uma fé que se evidencia através desses frutos, dessas obras, dessas ações que demonstram esse amor. E a fé verdadeira, ela não se limita, então, ao campo das palavras. Ela não se limita a um linguajar diferente. A fé verdadeira não se limita a participar de eventos religiosos, participar de um culto, estar presente na igreja. A fé verdadeira, ela é uma ação em prol daqueles que estão ao nosso redor. A fé verdadeira se manifesta ao outro. A fé verdadeira se manifesta no amor ao próximo, no amor a Deus acima de todas as coisas, em ajudar, em auxiliar, em ser uma bênção, em servir ao irmão, em estar sempre disposto a fazer algo, mesmo que muitas vezes nós mesmos estejamos necessitando. É algo que o próprio Espírito Santo gera. Aqui que está o ponto vital. O Espírito Santo que gera essa fé. Nós lembramos lá em Gálatas capítulo 6 que a fé é um fruto do Espírito. E lá em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Reconhecendo essa necessidade, Tiago, ele expressa de uma forma bem clara que uma fé que se limita a palavras, de uma fé que se limita eu acredito em Deus, é uma fé necessariamente demoníaca. Porque ele aborda nas Escrituras que os demônios, eles creem também em Deus e estremecem com essa realidade. Entretanto, essa fé, entre aspas, dos demônios, não é a fé verdadeira, a fé salvífica. É uma fé de simples conhecer, de saber que está ali. Eles sabem que Deus existe e estremecem com isso. E a questão que nos vem, então, é se os demônios, eles temem de medo por conhecer o seu fim, por saber que Deus irá julgá-los e jogar eles no inferno, na eternidade do inferno, eles estremecem por isso. Nós, se eles expressam essa fé dessa maneira, nós, como nós expressamos nossa fé? Como nós estamos expressando a nossa fé? No Tiago, ele usa também aqui nas Escrituras um exemplo de uma escala da fé, digamos assim. Não uma escala de o que é muita fé e o que é pouca fé, não, mas de como é o processo da demonstração e da manifestação da fé. Ele usa duas figuras bíblicas bem conhecidas. Primeiro, um que é conhecido como pai da fé, Abraão. Ele se utiliza da figura de Abraão, que nós lembramos que foi chamado por Deus para entregar o seu próprio filho, foi chamado por Deus para sair de sua parentela, foi chamado por Deus e foi levado por Deus. Ele creu. E nós vemos lá em Gênesis que isso lhe foi imputado como justiça. Paulo também fala isso em Romanos. E nós temos também a realidade de Raabe, que recebeu os espias e por causa disso, de ela saber, conhecer, ela disse que eu sei que o seu Deus está com vocês e eu sei que ele é poderoso. Por isso, quando vocês vierem aqui, lembrem-se de mim. E eles lembraram e ela foi salva e também toda a sua família foi salva. E nós vemos uma escala disso. Primeiro, ouvir, depois crer, depois obedecer. E tudo isso com o fundamento: conhecer, saber quem ele é. A fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Eles conheciam. Abraão, ele teve manifestação, ele teve a revelação, ele foi ensinado a respeito de Deus, ele foi resgatado por Deus. Raabe também, só por ouvir falar quem era esse Deus, o que ele poderia fazer, ela já temeu e creu nele e agiu conforme isso. Ela ouviu, ela creu, ela obedeceu. Ele ouviu, ele creu, ele obedeceu, porque eles conheciam.
Eles conheciam quem é esse Deus. Por fim, nós temos 3 aplicações a respeito dessa porção que nós podemos lembrar, que nós podemos aplicar em nossas vidas. Tiago, ele quis manifestar o que é essa verdadeira fé. Ele quis diferenciar essa verdadeira fé da falsa fé, de uma fé que normalmente 100% das pessoas têm, 99% na verdade. Se nós sairmos em cada casa do nosso bairro e perguntar, você acredita em Deus? Não, acredito em Deus. E Jesus? Não, acredita em Jesus também. Dificilmente uma pessoa vai falar que não acredita. Entretanto, a verdadeira fé é uma fé, a verdadeira fé que nos livra da ira vindoura, que nos salva no último dia, é uma fé que é visível pelas obras, pelas manifestações dessas obras, pela evidência. E 3 pontos fundamentais que nós podemos ver sobre isso. Primeiro, a verdadeira fé não é demonstrada simplesmente por palavras, mas por atitudes, pelas boas obras, que de antemão Deus preparou para nós, como diz lá em Efésios. Segundo, a verdadeira fé não se nega a ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Terceiro, a verdadeira fé não se limita a acreditar que Deus existe, como os demônios acreditam, mas molda toda a nossa realidade, nossa vida, nossa forma de agir, de falar, de pensar através dessa realidade. É como eu costumo falar para o meu sobrinho. Se você acredita que uma pedra existe, isso não faz diferença nenhuma para a sua vida. Se a pedra está ali ou não, se ela deixar de existir ou não existir, não faz diferença nenhuma para a sua vida. Agora, se você acredita que Deus existe ou não, isso faz total diferença na sua vida. Se ele não existir, é uma coisa que vai ser absurda. E se ele existir, também vai ser uma coisa que vai ser absurda. Diferentemente de coisas fúteis do nosso dia a dia. Então, a existência de Deus, a sua manifestação, a sua palavra para nós, o seu ensinamento para nós é de extrema relevância para nossas vidas. A verdadeira fé, então, por fim, produz as obras que tornam a nossa salvação visível. Esse é o fim dessa nossa lição. Eu peço que você compartilhe, se essa palavra falou ao seu coração, com seus familiares, com seus amigos, que você assista às lições anteriores, que também estão disponíveis, e que você, se você não congrega conosco aqui na Igreja Batista Central, venha nos fazer uma visita na IBD, no domingo às 9 horas, ou então no culto, nas 6h30 também no domingo. Se você é nosso membro já, continue vindo e ore por nós, em nome de Jesus. Até a próxima, gente!